Oi, tudo bom? Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, passa para um amigo que está interessado em morar fora do Brasil, que tem interesse em fazer intercâmbio, que eu tô dando algumas dicas no meu canal. E se tiver algum assunto que você gostaria que eu falasse, ou se você tiver alguma questão, você pode me perguntar, que eu vou responder para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre barreiras, né? Porque morar fora não é só maravilhas, né? Tem todo um processo, né? E não é tão simples e fácil como a gente pensa, né? Ou mora fora, todo mundo é rico, tudo é maravilha, nossa, você já mora em tal lugar. E uma coisa interessante que, por exemplo, que quando eu falo que todo mundo que mora fora, as pessoas pensam às vezes que é porque é rico, porque tem muito dinheiro. Eu voltei do Brasil agora e o cara que tava vendendo um picolé, ele me perguntou, né? Peraí, você mora no Brasil ou você mora no estrangeiro? Eu falei, qual a diferença que vai fazer para comprar esse picolé se eu moro no Brasil ou não? A diferença para ele foi que ele me cobrou mais caro, né? Por eu morar fora do Brasil. As pessoas acham, às vezes tem essa imaginação fantasiosa que todo mundo que mora fora do Brasil é rico. E não é verdade, né? Às vezes a gente só tem o quê? Só quer melhorar de vida, tem uma opinião diferente, quer viver experiências diferentes por um tempo e depois voltar. Mas geralmente as pessoas trabalham, ninguém fica aqui sem trabalhar e trabalham muito duro, né? Então, assim, quais são as barreiras que a gente encontra quando a gente vai morar em um outro país? Eu acho que, na minha opinião, a primeira de todas foi a língua, né? Quando você perde a comunicação, você fica igual uma criança que tá engatinhando. Você tenta falar alguma coisa sobre os seus sentimentos, explicar, pedir um copo de água e você não sabe falar. Gente, é horrível. Dá uma dor no coração, assim, me dava uma dor no coração, que eu me achava, assim, inútil. Inútil, assim. Eu falei, meu Deus, eu não sei pedir uma água. Eu apontava com o dedo, eu já comprei coisas apontando com o dedo, eles me entendiam e por aí foi. Mas, assim, é muito dolorido, né? Dói muito. Então, a língua é a primeira barreira. E por mais que você fale inglês bem, mesmo assim é muito dolorido, porque você não tá no seu ambiente, né, que você tá acostumado a falar na sua língua. Você não vai se expressar tão bem que nem a gente se expressa em português, né? E outra coisa é comida, né? Porque as comidas de cada lugar é diferente, né? Então, assim, a gente é acostumado a ter o nosso café, almoço e janta. Eu não tô falando todo mundo, né? Mas no geral, a gente tem aquele hábito, né? E geralmente no almoço a gente tem o quê? Uma salada, um bife, um tipo de carne para quem come carne, para quem não come carne, salada, arroz, feijão. Então tem aquela dieta alimentar que a gente está acostumada. Eu comi arroz todo dia, né? Praticamente. E quando eu cheguei aqui não tinha, cadê o feijão? Meu Deus, só tem feijão de lata doce. Nossa, eu chorava assim, eu ficava numa tristeza profunda, porque eu queria comer as comidas, mas não tinha. E por mais que eu já tivesse viajado e que eu sabia que a comida é diferente, mas quando você começa a viver, é uma barreira muito grande até você achar as coisas, o tipo de comida que você gosta para você fazer. Hoje eu faço, eu encontro tudo, todo tipo de comida, mas no começo é muito difícil, é uma barreira muito grande. E eu conheço várias pessoas que ainda comem a mesma coisa, né? Mas isso vai de cada um. E tá ok, né? Não tem nem certo e nem errado. E outra coisa é trabalho. O trabalho é uma barreira muito grande, porque geralmente quem sai do Brasil, ele já tem uma carreira profissional estabilizada, ele já tem a carreira, né? E às vezes você tem que começar um pouco do zero, né? Porque você tem que entender como que funciona o mercado de trabalho aqui. Que seja para trabalhar de garçom, que seja para trabalhar na faxina, que seja para trabalhar no sistema financeiro, que seja para trabalhar em uma clínica, que você seja um médico. Mas você vai ter que aprender o sistema que é diferente, o jeito que as pessoas trabalham é completamente diferente, do jeito que você se apresenta, do jeito que você apresenta o seu currículo, o currículo aqui quando você vai fazer, que seja para trabalhar no restaurante ou na sua área de atuação, que seja um fisioterapeuta, um médico, ou eu sou da área bancária, é completamente diferente do que a gente faz no Brasil. As entrevistas
são um pouco parecidas, mas eu acho que a entrevista no Brasil é muito mais maçante, que são entrevistas que demoram por 6 meses, 3, 4 meses, né? Aqui é mais objetivo, né? Então, assim, isso é algo, assim, bem dolorido, porque você tem que aprender o processo. E sem falar que cada nome de profissão é diferente a atividade que você faz. Você não consegue só traduzir do inglês para o português e do português para o inglês. É diferente, eles têm diferentes nomes para cada coisa, né? Na minha área, que é bancária, até hoje eu tô aqui há pouco tempo, né? Só 4 anos. Às vezes a gente pensa, uau, né? Mas 4 anos não é um período tão longo, porque a gente tem várias etapas na vida da gente que a gente tem que passar quando a gente mora em outro país. Então, assim, eu ainda tô engatinhando e lendo e aprendendo coisas, profissões e nomes na minha área. E outra coisa também é a cultura, né? A gente compara muito, a cultura é bem diferente, as pessoas têm um jeito de agir. Às vezes as pessoas falam coisas assim para serem bem educadas. Ah, vamos tomar um café. Isso não quer dizer que ela vai te chamar para tomar um café, não. Vamos tomar um café no futuro, vamos marcar alguma coisa, mas às vezes isso nunca vai acontecer. E eu ficava toda animada, toda empolgada, né? Porque no Brasil a gente já chega, ai, vamos almoçar lá em casa, vamos fazer alguma coisa. Então a gente já é muito mais assim, acolhedor, não que eles não sejam acolhedores aqui, mas a cultura é diferente, né? Então eles separam mais aquela coisa do pessoal, eles são mais, gostam de ficar mais na deles, né? Então isso é algo assim bem diferente, né? Que quando você chega para morar no exterior, você sente uma diferença muito grande, você se sente muito sozinho, né? Porque tem a questão da fala, a questão da cultura, a questão da comida, do trabalho. Então, assim, isso são algumas coisas que eu tô pincelando. É algo muito maior, é muito mais intenso, né? E você tem que estar muito bem mesmo preparado espiritualmente, se você acredita em alguma coisa. E fisicamente, psicologicamente, nossa, você tem que estar muito preparado e forte para as barreiras e para o dia a dia, né? Para as coisas que vão acontecer. E sem falar que você está longe da sua família, né? Tem pessoas que são muito apegadas com a família, então é muito difícil. Não conseguem ficar. Tem gente que não consegue ficar aqui 6 meses e vai embora. Eu já sou um pouco mais desapegada porque eu saí de casa muito cedo para estudar, para seguir a minha vida, né? Então, assim, isso me ajudou muito nesse meu processo de estar aqui hoje. E assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu não quero deixar esse vídeo muito longo. E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, só escrevam que eu vou responder para vocês. Tchauzinho!